Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Cântico dos Cânticos, ou Cantares, capítulo 6 e o verso de número 10. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, amém? Diz o texto: quem é essa que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras? Vamos ler todos juntos, 1, 2, 3. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras? Meus amados, a igreja como o exército com bandeiras. Este texto descreve a beleza da igreja. A igreja de Jesus Cristo é bela e você pode glorificar ao Senhor por isso. A noiva de Jesus é bela. Amados, nela está a glória de Deus. O texto diz: quem é essa que aparece como a alva do dia? A igreja é como a alva do dia. Ela irrompe no meio das trevas. A igreja foi chamada das trevas para a luz. Cada um de nós recebemos um chamado de Deus. Outrora não conhecíamos a Deus, andávamos em trevas, mas Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como a alva, a igreja aparece bela, iluminando todas as coisas. As trevas são invadidas e vencidas pela luz. Imagine, irmãos, como seria esse mundo sem a presença da igreja? Como seria esse mundo sem a presença dessa luz? Porque a luz de Cristo brilha em nós. Como a alva, a igreja traz o despertamento do sono e também traz o refrigério. É pela manhã que Deus renova as suas misericórdias, porque elas são grandes e elas se renovam a cada manhã em nossas vidas. Mas o texto também diz que ela é formosa como a lua. A igreja, como a lua, reflete a beleza inefável no mundo. Os luminares da noite exercem um papel de grande importância na terra, todos, especialmente a lua. Da mesma forma, a igreja é importante para o mundo. A presença da igreja no mundo é muito importante. Se a igreja desaparecesse da terra, o mundo pereceria. Imagine, irmãos, as pessoas estão olhando para os servos de Deus. As pessoas estão olhando para as nossas vidas. Quais são as nossas atitudes? Estão vendo os nossos comportamentos, a nossa maneira de viver. E quando a nossa maneira de viver reflete a luz de Cristo, o brilho de Cristo, isso evita muitas outras coisas. Muitas outras coisas. A igreja é a noiva do Senhor. E ela é a poesia de Deus. Você é importante para Deus. Nós somos importantes para Deus. Somos a poesia de Deus. Deus não abre mão de mim e de você. Paulo, certa feita, ele diz em Tessalonicenses que a glória dele era os irmãos, porque eles foram salvos. E Deus não abre mão de cada um de nós, porque nós somos herança de Deus. Já pensou, irmãos? Quando nós temos uma herança, nós recebemos uma herança, nós temos aquilo como algo importante. Eu recebi isso aqui como herança.
Agora, a palavra de Deus diz que nós somos herança de Deus. Deus se alegra com a minha vida e com a sua vida, porque somos herança dele. Herança de Deus. Deus se alegra com as nossas vidas. Ela está vestida de vestiduras brancas, de linho finíssimo. A beleza de Cristo resplandece na igreja. A beleza de Cristo resplandece em nossas vidas. Deus está sendo refletido através da minha e da sua vida. A lua passa por fases distintas. Por exemplo, a lua nova, crescente, cheia, minguante. Cada uma dessas fases tem uma importância aqui na terra. E há momentos em que a igreja parece apagada na história. Nós podemos observar as fases da lua, de repente ela parece apagada. Assim também a igreja muitas vezes apareceu apagada, por exemplo, a era das trevas. A igreja estava como se estivesse morta, mas de repente ela reacende, começa a brilhar, começa a produzir frutos maravilhosos. Assim é a igreja aqui na face da terra, como a lua, outras vezes, ela está avançando. Por mais, irmãos, que pareça a cada um de nós que esse mundo está no caos e que verdadeiramente está, a igreja segue marchando, avançando, conquistando vidas, almas para o reino da luz, para o reino de Deus. Todos nós fomos conquistados. E hoje somos igreja. Antes éramos gentios, não conhecíamos a Deus. Mas o próprio Jesus disse: eu tenho um outro povo que será alcançado. Não apenas os judeus, mas tinha um outro povo que deveria ser alcançado pelo sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. A minha vida e a sua vida, estamos hoje aqui no século 21, louvando, engrandecendo e exaltando o nome do Senhor, porque fomos alcançados por sua palavra. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor? Glória a Deus. Há tempos de avivamento em que ela brilha plenamente, mas a lua jamais deixa de seguir o seu curso. E assim a igreja do Senhor Jesus nunca foi, não será derrotada, ela é vencedora. Porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, porque ela foi edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo. Glória a Deus. Ela pode passar sim por dificuldades, crises, lutas, mas sempre será vitoriosa. E o texto ainda diz que a igreja é também como o sol. Ela é pura como o sol. Nós fomos purificados, santificados, regenerados, fomos declarados retos, declarados justos. A igreja então é pura como o sol. O sol é símbolo de pureza, pois o fogo e o calor do sol a tudo depura. Então a igreja está vivendo no mundo e lutando contra o pecado, mas aos olhos de Deus ela já está na glória. Na visão de Deus, a igreja já está com Ele na glória, irmãos. Já está com Ele na glória, onde o pecado não entrará. Apocalipse diz que não entrará na glória com Deus, onde Deus habita, coisa alguma que contamine. O pecado não entrará. Agora nós que fomos regenerados, purificados pelo sangue de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário, estaremos na presença de Deus eternamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Abordado esses aspectos desse texto, irmãos,
essas verdades a respeito da igreja, eu quero enfatizar aqui a última verdade na parte final do texto, quando o sábio Salomão diz que também é terrível como o exército com bandeiras. E eu quero me ater aqui um pouquinho a esse aspecto do texto. A igreja é um exército em 4 sentidos. 4 sentidos. Primeiro sentido, ela está sob o comando do Supremo General que é Cristo. Glória a Deus. O texto eu vou ler aqui novamente. Brilhante como o sol, terrível como um exército com bandeiras. Com bandeiras. E está sob o comando supremo general que é Cristo. Então cada crente é um soldado do exército de Deus. Você pertence ao exército de Deus. Estamos sob as ordens de Cristo. Fomos chamados para lutar contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Deus confiou essa tarefa a mim e a você. Quando aceitamos a fé, recebemos também o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Porque é o Espírito de Deus que nos capacita, que nos dá força para lutar contra estas hostes espirituais da maldade, contra esse ser que é o inimigo das nossas almas, também contra o mundo e contra a carne. Fomos alistados para declarar guerra ao pecado e também a toda sorte de ignorância, superstição, vício e também a imoralidade. A imoralidade hoje, irmãos, parece que as pessoas riem, aplaudem, né? Batem palmas. As pessoas imorais, praticando o pecado, a impureza, em todos os aspectos, na área sexual, colocada nas mídias e as pessoas olhando e aplaudindo, e pessoas ganhando dinheiro com tanta coisa errada. Mas a igreja do Senhor foi chamada para lutar contra isso, contra o diabo, contra o mundo e também contra a carne. É uma guerra declarada, irmãos, contra o pecado, contra a ignorância, contra os vícios e também contra a imoralidade. Não podemos, em hipótese nenhuma, irmãos, concordar com esse mundo. Mas a nossa mente precisa estar renovada com as coisas espirituais. Até o dia do triunfo final, devemos lutar para trazer pessoas a Deus. É uma luta constante, especialmente a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. A criança precisa estar com a sua mente protegida com a palavra de Deus, porque senão será atingida. Nós vimos uma pesquisa, o pastor José Roberto colocou aqui, e no batismo nós podemos observar, 80% são entre adolescentes e jovens. 80%. As pessoas que mais se decidem para Cristo são crianças, adolescentes e jovens, com até uma certa idade. Depois fica mais difícil. As pessoas que não recebem a informação da palavra de Deus lá no futuro, já fica difícil decidir por Cristo. E é nossa função, irmãos, trabalhar, lutar, até o dia do triunfo final. Jesus virá para buscar a sua igreja. Uma igreja, quem é essa que vem? Olha o texto. Quem é essa que aparece
como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, terrível como o exército com bandeiras. É a minha vida, é a sua vida, é a igreja do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Vida cristã não é um retiro espiritual. Vida cristã não é uma colônia de férias. Apesar de todos nós podemos tirar as nossas férias, ter o período de lazer, isso não é pecado. Todos devem, na realidade, para repor as energias. Mas não podemos confundir igreja com isso. Não. Igreja é um exército e é terrível, com bandeiras. Um exército com bandeiras, marchando, mas uma marcha vitoriosa, porque sabe que o vencedor é Jesus, é Cristo. Então não podemos parar na nossa caminhada de fé. É entrar num combate sem trégua. Ah, pastor, agora eu vou parar a minha caminhada de fé, porque eu já atingi uma certa idade, ou sou muito novo. Não existe isso na caminhada de fé do cristão. É entrar num combate sem trégua, é permanecer a tropa celestial. Pertencemos a essa tropa celestial, irmãos. É um exército. É viver sobre as ordens de Cristo. E quando vivemos sobre as ordens de Cristo, irmãos, quem luta é Ele. É Ele, Ele vai à nossa frente. E aí por isso que nós devemos trocar a nossa força pela força de Deus. Senhor, eu troco a minha força pela Tua força. Vai na minha frente. Na minha frente. Esteja comigo. Segundo, a igreja é um exército em marcha. A igreja não é um exército medroso e tímido, como o exército de Saul que fugia diante de Golias. Um exército fraco, medroso. A igreja não, ela marcha. Muitas pessoas dizem, a igreja está fracassando. Nunca, jamais. A igreja jamais fracassará. Ela é forte, é vibrante. Ela é como um exército com bandeiras. E o nome do Senhor é exaltado em nossas vidas. Glória a Deus. A igreja é um exército que avança contra as portas do inferno e quebra os ferrolhos de bronze, arrancando vidas de Satanás para Deus. A igreja não bate em retirada, ela sempre avança, não teme a morte, não teme os perigos, não abandonam a luta. Quem abandona a luta é porque nunca foi um verdadeiro soldado de Cristo. Ah, eu estou abandonando a luta. Nunca teve uma experiência pessoal com Cristo, porque quem conhece Jesus, quem conhece a palavra, jamais abandona a luta. Glória a Deus. Outro detalhe, irmãos, o exército de Cristo, a igreja, não dá costas para o inimigo. Crente que vira as costas para o inimigo é um derrotado. Não podemos, irmãos, porque Ele nos chamou para olharmos e enfrentarmos o inimigo frente a frente. Ele tem que bater em retirada. Não dar as costas, virou as costas para o inimigo, vai ser atingido. Será atingido. Então a igreja é um exército em marcha. A igreja é um exército equipado para o combate. A igreja tem toda a armadura de Deus, irmãos. Você tem a armadura de Deus, utiliza
A armadura de Deus, ela não luta com armas carnais, mas com armas espirituais, poderosas em Deus para desfazer sofismas. Está equipada com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com as sandálias da preparação do evangelho, com a espada do Espírito, e também está concentrada na oração. Que ferramentas, irmãos. Ferramentas maravilhosas, poderosas, para desfazer todos esses sofismas. A igreja não entra no combate confiada na sua força. Não é a nossa força. Não é a força da carne, nem do braço. Não é a força do homem, mas é revestida com o poder de Deus. Glória a Deus. E 4, para encerrarmos. A igreja é um exército vitorioso. A igreja segue conquistando, irmãos. Conquistando. Irmãos, eu penso que Deus vai virar a chave. Ele vai virar a chave. Tem milhões e bilhões de pessoas que ainda precisam ser salvas. Precisam ser salvas. O sacrifício de Cristo. A palavra de Deus diz: Abraão, olha para o céu e veja se você pode contar. Só na nossa galáxia, irmãos, tem trilhões de estrelas, trilhões. São milhares de galáxias, tudo que Deus criou. Olha para a areia, assim será a tua descendente, sua descendência. Olha para a praia e veja a areia, areia. Você pode contar os grãos de areia da praia? Ninguém consegue contar. Assim será a tua descendência. Aí Paulo diz assim: bem-aventurado somos nós que somos benditos como o crente Abraão. Fomos benditos, chamados de benditos porque decidimos por Cristo, aceitamos a fé. Nós somos bem-aventurados. Quantas milhares de pessoas serão alcançadas? O sacrifício de Jesus foi muito grande, foi maravilhoso, foi um sacrifício substitutivo. Era a minha vida e a sua vida que deveria estar ali, pregado na cruz do Calvário. Mesmo assim não seria suficiente. Ele derramou o seu sangue inocente para nos remir, para resgatar dos nossos pecados e nos dar o direito de vida eterna, de vida com Deus. A igreja segue conquistando. As suas bandeiras não estão enroladas. Tem exércitos por aí que as bandeiras estão enroladas, não estão mais hasteadas. As bandeiras da igreja estão tremulando. Sabe quando a bandeira está hasteada, elas ficam ali tremulando. Todo mundo olhando e fala: olha a bandeira da igreja. Ela segue vitoriosa, irmãos. E o diabo treme quando a vê. Quando ele vê a bandeira da igreja, ele treme. Porque tem um salmo que diz que da boca de uma criança ele repreende o inimigo. Esse é o poder daquele que tem a Cristo. A igreja vence o diabo, destrona o mal, triunfa sobre a iniquidade, vence o mundo com a sua fé e conquista os perdidos para Cristo. A igreja é um exército vitorioso. A igreja leva a luz de Cristo na escuridão, onde os homens se embriagam, onde os homens adulteram e se corrompem. A igreja é ganhadora de almas, é um exército vencedor. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja é um terror para os inimigos de Deus, para aqueles que praticam o mal. A ordem de Jesus aos demônios é: saia! Essa é a ordem. O mal
sempre está dizendo: deixem-nos sozinhos. Não é isso, irmãos? Quando há pureza, quando há honestidade, sinceridade, integridade, aqueles que praticam o mal, deixem-nos sozinhos. Não quero chegar perto desse crente, porque ele não se compromete com as coisas erradas. Deixem-nos sozinhos. Mas a igreja precisa confrontar o mal. Não é afrontar, irmãos, é confrontar o mal através da nossa vida, através da palavra de Deus. Não podemos calar a nossa voz. Precisamos usar a espada do Espírito. E a ordem da igreja é: retira-te, espírito imundo. Todos nós temos essa autoridade, porque o Espírito de Deus habita em nós. A igreja não é uma instituição, irmãos, apesar de ter uma organização para cumprir as obrigações legais, organização religiosa perante a lei, mas não é essa igreja que nós estamos falando. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Não é uma instituição, é um organismo. Não é um prédio, é você. Por isso que a maior preocupação aqui, irmãos, não é com construção. Construção é o resultado da alegria de cada um dos irmãos, de querer algo estrutural, melhor. Não é isso? Mas a maior preocupação aqui é você, é a igreja, é a sua vida, é alimentar a sua alma, o seu espírito com a palavra de Deus. Você é mais importante do que coisas. Você é especial para Deus. Você é a igreja. Você é a promessa de um tempo novo em seu lar. Eu vou falar de novo e você glorifica o nome do Senhor. Você é a promessa de um tempo novo em seu lar. Você é a promessa de um novo tempo lá na escola. Você é a promessa de um novo tempo lá no seu trabalho. Você pode romper com a alva onde Deus o colocou. Deus se plantou ali naquele lugar para romper como a alva, para brilhar como igreja, como a noiva de Cristo. Glória a Deus. Você é uma luz na escuridão. Você pode viver uma vida pura como o sol e trazer calor e vida para o seu lar. Nem tudo está perdido. Se você entrou aqui essa noite dizendo: pastor, está tudo perdido, não está perdido. Você pode trazer calor e vida para o seu lar. Glória a Deus. E o nome do Senhor será exaltado. E algo muito importante, irmãos: estamos alistados para guerrear as guerras do Senhor. Não aceite coisas erradas, irmãos. Guerrear não é sair brigando, saindo confusão com todo mundo. Não é isso não. Guerrear é você ver a coisa errada e falar: não faça isso, isso não procede, isso não está legal. Você está brilhando, a tua luz está iluminando ali, naquele lugar aonde você estiver. Guerreie as guerras do Senhor. Jesus é o seu comandante. Guerreie sob as suas ordens, com suas armas, obedecendo às suas estratégias e usando o seu poder. Irmãos, nós somos especialistas em querer usar as nossas armas, as nossas estratégias, sem obedecer ao Senhor. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você essa noite: guerreie sob as ordens de Cristo, com as suas armas, obedecendo às suas estratégias e usando o poder dele, não o seu. Às vezes temos poder de influência em determinados locais, mas não é esse poder que devemos usar, é o poder dele.
Ele dá a cada um de nós para vivermos o poder, para vivermos em plenitude. Ele dá à sua igreja. Nós somos a igreja do Senhor. E Ele nos dá poder para vivermos em plenitude, que é o tema de novembro de 2024. Poder para viver em plenitude. E Ele dá a cada um de nós. Vamos nos apropriar disso todos os dias da nossa vida. Ele nos dá poder para viver em plenitude. Por quê, irmãos? Porque somos mais do que vencedores. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Podem ficar de pé, por gentileza, meus amados irmãos. Que o Senhor possa abençoar a sua vida ricamente. Que você possa desfrutar dessa palavra, da presença de Deus durante todo esse mês. E que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Você recebe essa palavra com alegria em seu coração? Amém. Eu quero convidar o pastor José Roberto.